pessoas e pessoas! Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal! Pra quem não me conhece, meu nome é Luísa e hoje eu trago pra vocês todos os livros que eu abandonei, pelo menos uma grande parte deles, né? Lembrando, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o joinha aqui neste vídeo e se quiser me seguir nas redes sociais, já sabe, né? Elas estão sempre aqui na descrição e eu super recomendo de você clicar, tá? É isso que você ouviu! Vamos falar sobre os livros que eu deixei na gaveta, literalmente. Alguns livros aqui, na realidade, eu nem tive a vontade de continuar. Outros, eu tenho ainda a esperança que um dia brotará em mim e eu lerei. Mas enfim, são livros que eu abandonei por motivos X, que eu vou tentar explicar aqui. Então vamos lá para o primeiro livro em questão. Eu acho que esse é um que aparece muito na lista de abandonados do Scooby e do resto da vida da gente, que é Guerra dos Tronos. Bom, esse aqui é o livro 1, que é As Crônicas de Gelo e Fogo. Sim, eu a abandonei. Eu tentei fazer a leitura junto com o audiobook há um tempo atrás. Consegui chegar até a página 153. Glória a Deus. Porém, foi até ali e nunca mais. Eu acho que Guerra dos Tronos é um livro que eu quero muito dar continuidade, principalmente por causa daquela porcaria, né? A série foi um desserviço social. Então eu pretendo, na realidade, começar algum dia. Só que tem aí um empecilho muito grande e foi por causa dele que eu parei de ler. E é o empecilho de personagens. Muitos personagens. Quem é que consegue ver e se lembrar dessa quantidade efusiva ou de grande quantidade de personagens que tem na Guerra dos Tronos ou Game of Thrones? É impossível. Basicamente você tem que estar muito compenetrado e ler com muita calma, paciência e vontade. Cujas quais não tenho, né? Nesse momento, então, não está tão perto aí de ser lido. Então, Game of Thrones foi um livro que eu comecei a ler e abandonei por motivos de tamanho, né? E personagens. O outro livro que eu trago pra vocês, inclusive já fiz resenha dessa autora aqui, vou deixar linkado no canal, que é a Sophie Kinsella. Eu já falei muito dela aqui. Ela é uma escritora de chiclete muito famosa no Brasil e no mundo, tendo os livros dela, em grande maioria, sendo até adaptados pro cinema. Esse livro em questão, na realidade, é A Lua de Mel, e eu digo pra vocês que foi triste. Tentei ler, mas eu acho que a temática, justamente porque nós temos personagens muito mais maduros, e maduros demais pro meu gosto, não conversaram comigo. Então, a protagonista principal, se eu não me engano, tem que cuidar de uma criança, ou ela mesma tem uma criança. Isso não me gerou muita verossimilhança. E às vezes, pra ler um livro, no meu caso, eu preciso me identificar demais. E quando eu lembro de A Lua de Mel, o caso foi esse. Não me identifiquei com a protagonista principal, tentei ler, parei ali na página 58. Nossa, que leitura, hein? Enfim, não consegui passar da página 100, foi uma leitura bem arrastada e nada que a Sophie Kinsella tentasse me fazia gostar desse livro em questão. Esse livro é um queridinho de muitas pessoas, inclusive sei porque, né? A Sociedade Secreta, mais especificamente o livro 1, que é Rosa e Túmulo. Bom, eu comprei esse livro quando eu era muito adolescente. Eu me lembro de ter tentado ler, chegado até uma parte lá que ela tava no refeitório, se eu não tô enganada, eu não me lembro muito bem do porquê que eu parei de ler, mas a história é basicamente uma menina que entra na faculdade e ela é aliciada numa sociedade secreta muito famosa chamada Rosa e Túmulo. E eu não consegui mesmo me identificar com a protagonista principal e nem com toda a ambientação. Eu acho que como eu era muito nova, ainda tava na escola, pensar na faculdade me distanciou muito dessa personagem, dessa protagonista em específico. Então esse foi o meu problema com Rosa e Túmulo, A Sociedade Secreta. Mas se você me perguntar, você vai deixar de ler esse livro? Nunca mais vai trazê-lo aqui pra sua estante novamente? Ou melhor, apresentá-lo para nós um dia? Bom, nunca diga nunca, né? Inclusive, Sociedade Secreta já foi uma das metas literárias aí de uns anos atrás. Acho que 2 anos atrás eu tentei reler esse livro, mas não consegui por motivos de... ele tava lá, deixei ele quieto, né, na estante, tava tão bonito, é um lugar tão difícil de tirar. Então é basicamente isso. Outro livro, uma decepção, desculpa, tá, avó? Mas eu realmente não consegui ler As Brumas de Avalon. Eu me lembro de ter começado esse livro, eu
lembro muito de como... toda a temática e tal, eu lembro muito bem. Só que daí, eu acho que eu só li até a página 100. Bom, As Brumas de Avalon, inclusive, fala da história de Arthur, que eu tenho muita paixão. Eu gosto muito, muito mesmo da história do Rei Arthur, da Távola Redonda, enfim. É uma temática que me pega. Eu gosto muito de ler sobre o Rei Arthur. Mas As Brumas de Avalon é uma leitura que, pra época que eu tava lendo, não funcionou muito bem. Mas, como eu disse, não é um livro que eu vou deixar de lado, justamente porque dá uma temática muito mais feminina pra história do Rei Arthur, justamente porque temos a protagonista feminina aqui, que é a Morgana, e Avalon, na realidade, sendo o local onde a Morgana cresce e se desenvolve como uma grande feiticeira. O livro é ótimo, eu sei que é ótimo, mas não é o momento dele aqui na minha leitura. Desculpa. Esse livro seguinte é a continuação de uma série, e eu sinto muito pra quem gosta de Fallen, mas Tormenta não foi um livro lido ou consumido por mim. Eu nem sei, nossa, eu parei muito no começo. Eu parei na página 17, inclusive. Gente, eu já falei pra vocês aqui no canal, quem me segue há mais tempo já deve ter desconfiado, mas anjos não é bem um assunto que me interessa muito. Se você não sabe, a gente tem uma temática de anjos em que a protagonista principal, se eu não me engano, é uma reencarnação lá de 1000 pessoas, e tem um anjo caído lá que se apaixona por ela, e é isso aí. O segundo livro, eu nem faço ideia sobre o que se trata, mas provavelmente está dando continuidade pro relacionamento dela com o mocinho e fazendo maravilhas, falando mal aí do outro personagem lá que é do mal, né? O Ken. Esse eu me lembro o nome, não é, né? Eu realmente não curti Tormenta. Tormenta foi uma tormenta e passou assim, ó, despercebido. Agora eu vou trazer pra vocês uma enxurrada de livros de anjo. O próximo livro que eu não curti de jeito maneira foi Hallow, ou melhor, Halo. Halo é aquela coisinha que tem na cabecinha do anjo, né? Mas nesse caso aqui foi um inferno pra ler. Eu acho que na época que eu li, a forma como os dois protagonistas conversavam era extremamente infantil e isso me irritou demais. Inclusive, se eu não me engano, a gente tem uma protagonista anja que vai pra escola e ela se apaixona por um menininho lá, aquela coisa típica, né? Meio crepúsculo assim. Mas temática anjo, não curto anjos. Eu acho que é isso. Pra lá da metade eu já tava assim, amiga, ai. Voa pra longe, você é um anjo. Você podia estar fazendo outras coisas, né? Resolvendo o problema do mundo, sei lá, a paz, a fome. Mas você vai se apaixonar por um guri mequetrefe de escola? Não, né? Não é pra menos que o próximo livro que eu trago é Fallen Angels. Olha só! Quem se surpreende? Surpreendendo 0 pessoas, porque Fallen Angels é o segundo livro desta série. E o livro tem nome de Desejo. Bom, pra quem não conhece, essa é uma série adjacente da Irmandade da Adaga Negra. Tem alguns personagens que aparecem, se eu não me engano, de forma bem superficial nessa série de livros e tal. Eu li o primeiro, odiei, o segundo também. Bom, a gente tem um protagonista principal que é um demônio ou um anjo. Enfim, até mais, eu sei lá, a J.R. Ward, ela é uma boa escritora de vampiros, né? O resto ali já chega pra ela. Então, é aquela famosa fórmula de bolo da J.R. Ward, que nós temos um mocinho bombado e uma mocinha desesperada que se apaixonam, só que nessa temática nós temos anjos, né? E vocês já devem ter percebido nesse meio daqui da nossa conversa que anjos não são muito a minha praia. Eu não posso deixar de falar de um livro da J.R. Ward também, que eu achei um porre. E o nome desse livro é Tesouro e Sedução. Bom, esse livro, na realidade, eu já passei pra alguém ler, porque não foi pra mim de jeito maneira. Se eu não estou enganada, a gente tem uma temática bem esquisita, em que a protagonista é como se fosse uma arqueóloga, e ela vai tirar as férias dela lá pra escavar a casa de um bilionário. E aí a gente tem a história. Eu super abandonei, eu não me lembro onde é que eu parei. Eu acho que antes, inclusive, dos protagonistas principais sequer se beijarem. Que eu achei tão sem sal. A protagonista principal não tinha nenhum tipo de vontade própria. A única coisa que ela fazia, ela, sei lá, ela ficava olhando lá e admirando a casa do ricaço, enquanto cavava um buraco ali, não muito longe. O próximo livro que eu trago é um livro que muita gente adora. E eu sei disso porque a escritora, inclusive, é bem famosa aqui no Brasil e no
mundo, que é Calafrio. Bom, essa série não é tão conhecida quanto a dos Garotos Corvos, da Meg Sylvater, né? Você já sabe, vai estar o nome aí porque é difícil. Enfim, a gente tem uma temática ali de lobisomem e a menininha do colégio secundário que se apaixona por esse tal desse lobisomem aí, ou um lobo que vira homem. Deve ser um lobisomem, né? Na realidade, eu não me lembro o porquê que eu parei de ler esse livro em questão. Mas eu acho que o problema em geral é que eu estava muito hypada de Crepúsculo. Então eu queria muito que esse fosse um Crepúsculo 2. E não foi isso que eu encontrei aqui. Isso não quer dizer que é um livro ruim. Isso não quer dizer, inclusive, que não lerei-o de novo. Mas nesse momento não é bem o que eu estou esperando, né? É temática adolescente, não tô na vibes. É sim Calafrio, um livro que eu abandonei antes de terminar. Então é isso, pessoas! Chegamos ao fim de mais um vídeo. E esse vídeo em questão só trouxe os abandonados. Quais são os livros que você já abandonou? Não tem importância se é um livro que todo mundo gosta, porque o livro tem que casar ali com a sua vontade. E tá tudo bem se você não gosta de ler aquele livro em específico, tá? Deixa aqui nos comentários qual foi aquele que você deixou, ó, pra escanteio, esqueceu na estante, só tá lá pra decoração. Muito obrigada pra quem chegou até aqui. Lembre-se de já se inscrever, deixar o joinha aqui neste vídeo e se quiser me seguir nas redes sociais, já sabe, elas estão na descrição. Então a gente se vê no próximo. Tchau!